Fala aí, professor Felipe na área. Nós vamos aqui para nosso terceiro vídeo, tá, de legislação extravagante comentada. E hoje nós vamos tratar aí da Lei 12.850, lei que trata das organizações criminosas, não só da sua definição, mas também de meios de obtenção de prova e investigação desse crime aí estipulado na nossa legislação extravagante, tá? Então, vamos começar aqui com a nossa legislação, né? Conforme já podemos verificar aqui, Lei 12.850, de agosto de 2013, né? Realmente uma intervenção já aí tardia da nossa legislação, mas vamos aqui, ó, define organização criminosa, ou seja, o que vai ser, além da investigação criminal, meios de obtenção de prova, tá bom? Das infrações penais correlatas, ou seja, infrações penais específicas, tanto aos meios de obtenção de prova, também como na própria organização, e a parte de procedimento criminal. Vamos ver aqui já no nosso artigo 1º, né, do capítulo da organização criminosa, nós vemos que o artigo 1º da lei de organização dispõe sobre investigação criminal, meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e procedimento criminal a ser aplicado, né? Então, essa lei, ela vai tratar aqui, ó, primeiro, vamos aqui, definição. Onde é que vai estar essa definição? Essa definição vai estar exatamente aqui no nosso parágrafo 1º, que afirma que organização criminosa é associação, vai marcando isso aí na tua legislação, tá bom? Ó, 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada, então já marca aqui também estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, cujo objetivo é obter de maneira direta ou indireta vantagem, e olha a observação aqui, ó, de qualquer natureza, tá bom? Então a vantagem ela pode ser patrimonial e ela pode não ser também, tá bom? Mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superior aqui a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Então já vamos aqui para as nossas primeiras observações, tá bom? Então, primeiro ponto, gosto muito de frisar, é o 4-4. Você vai ter 4 lá em cima, que são 4 pessoas, vai ter 4 lá embaixo, que são infrações penais, tá? Cujas penas máximas sejam de 4 anos, tá bom? E ou então de caráter transnacional. Quando o legislador ele coloca o caráter transnacional, na verdade, ele refere-se especificamente ao tipo de delito, tá bom? Então, nesse caso, presta muita atenção aqui, Águia, que nesse caso, independe da pena máxima. Se a infração penal ela for transnacional e estiverem 4 ou mais pessoas, elas podem ser enquadradas em uma organização criminosa, desde que haja uma estrutura hierárquica e uma divisão de tarefas. O que é essencial? O essencial é o parágrafo 1º do artigo 1º da lei, são cobradas em pelo menos 12% aí das questões, elas vão vir em cima aí do artigo 1º do parágrafo 1º. Então, essa definição, tá bom? Ela está bem atrelada a esses elementos aí, como eu já falei, fazendo parte aí de boa parte das suas questões de prova. Então, o que é uma organização criminosa? 4 ou mais pessoas estruturalmente organizadas, ou seja, tem alguém que
alguém que faça e mande. Uma hierarquia e deve haver uma divisão de tarefas, tá bom? Em relação ao objetivo e à vantagem, ela pode ser de qualquer natureza. As penas devem ser máximas maior de 4 anos, exceto as transnacionais. No caso, as infrações transnacionais aí, elas independem da pena. Tá bom? Então esse já é o primeiro ponto, definição, tá bom? Saber o que trata, o que caracteriza uma organização criminosa, já sendo aí a primeira parte do artigo 1º, especificado no nosso parágrafo 1º, tá bom? Vamos aí, continuando a nossa análise da lei, o parágrafo 2º, ele fala que esta lei se aplica também, então, já grifo aqui, ó, se aplica também às infrações penais previstas em tratados ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país e o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro. Ou, como ele bota aqui, reciprocamente, ou seja, ou o contrário. Então, o que ele quer dizer com isso? Vamos pensar o seguinte. A lei de organização criminosa também vai se aplicar a infrações, e nesse caso, elas vão necessariamente independer também da pena, mas se previstas aí, por exemplo, em tratados internacionais, tá bom? E que a execução tenha iniciado no Brasil e tenha se consumado ou devesse ter se consumado em outro país, ou o contrário, iniciou em outro país ou deveria ter sido concluída, né? Dentro do nosso processo, por exemplo, ter crimes, deveria ter sido consumada no país. Independerá também da pena. Nesse caso, também uma observação quando a gente fala aqui de execução, de previsto em tratado, convenção, independe inclusive da definição de pena no tratado. Tá? Por exemplo, nesse caso, o legislador ele colocou o ponto de um tratado ou convenção, prevê uma infração penal, mas digamos que ela tenha previsto infração penal, mas tenha sido como uma norma penal em branco, ou seja, depender de um complemento de uma legislação pátria para a definição, por exemplo, da pena, ainda assim ele poderia cometer aí o crime de organização criminosa, mesmo que o antecedente não estivesse necessariamente prevista uma pena, tá bom? E nesse caso, independe completamente de pena, tá? No inciso 2, ele vai dizer as organizações terroristas, tá? Vamos lá, organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para atos de terrorismo, né, o que parece bem lógico, estão legalmente definidos. Então, organizações terroristas, a elas também se aplica a legislação de organização criminosa. E quando ele fala sobre a organização criminosa em cabe ou não, isso vai abranger também aquilo que a gente falou, que é a segunda parte do artigo 1º, os meios de obtenção de prova, tá bom? Então, eles também vão ser aplicados para as organizações terroristas, tá bom? No nosso artigo 2º, o legislador diz promover, já vamos circular, porque nós vamos ter aqui verbos diferentes, nós vamos ter aqui o promover, vamos fazer isso aqui, vamos lá de novo. O que ele vai ter aqui? Ele vai ter o promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou pessoa interposta à organização criminosa. Você vai ter um crime específico, tá bom? Relacionada aí a nossa lei de
organização criminosa. Aqui falhou, constituir. Então, vai ter uma pena 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das demais penas. Vamos lá. Promover, ou seja, aqui, o promover ele está muito atrelado à ideia de meios. Melhor eu fazer em... Aqui o que ele quer falar é dos meios, tá bom? Ou seja, promover é subsidiar meios para que a organização criminosa funcione. São meios, por exemplo, é dar impulso para que aconteça, tá bom? Por exemplo, talvez uma propaganda positiva em relação a uma organização criminosa. Isso é promovê-la, tá? Constituir, já quando ele fala que constituir, o que você vai ter é literalmente compor. E aqui o agente que compor uma organização criminosa, né, ou seja, compor, ou no sentido de formar uma organização criminosa, aqui o legislador fala de constituir. Financiar. A gente já sabe que é dinheiro, tá bom? Então, financiar e integrar. Integrar é fazer parte. Então, sim, o ato de fazer parte de uma organização criminosa já é um crime de organização criminosa, cuja pena vai ser de 3 a 8 anos. Tá bom? Então, promover, constituir, financiar, integrar. Ocorre que, se você observar, você vai ter vários verbos e uma pena só. Nesse caso, o agente que promove e constitui, ou constitui e financia, ou financia e integra, desde que no mesmo contexto fático ele comete um só crime de organização criminosa, tá bom? Então, nesse caso específico, tá? Se o agente ele pratica todos os verbos núcleo do crime, ele vai ser aí penalizado por somente um crime, tá bom? Essa é a observação aí inicial do nosso artigo 2º. Vamos aqui para o parágrafo 1º, né? Já fala, nas mesmas penas incorre quem? Aqui, ó, quem impede ou de qualquer forma embaraça investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Nesse caso, olha como é interessante. O que o agente quis dizer é que qualquer pessoa, independente de não promover, não constituir, não financiar e não participar de organização criminosa, mas se ela criar qualquer obstáculo à investigação de crimes cometidos por uma organização criminosa, ela também vai responder pelo artigo 2º da Lei 2.850. Então vamos imaginar, por exemplo, o seguinte: vamos imaginar que o João faça parte de uma organização criminosa, tá bom? E a sua mulher, Maria, não. Porém, Maria, muito apaixonada por João, não querendo que ele seja que ele seja descoberto, né? Ela começa a embaraçar, a dificultar, tá? A impedir que alguns crimes que ele cometa sejam investigados. Ela pode fazer isso de maneira mentindo, escondendo provas. Tudo isso pode ser o meio de embaraçar ou de impedir, tá, que as infrações penais cometidas por aquela organização sejam investigadas.
E ela vai responder aí pelo artigo 2º da Lei 12.850, tá? Aqui no parágrafo 2º, nós vamos ter aqui um aumento de pena, tá? Esse aumento é até a metade se houver o quê? Arma de fogo. Então, havendo arma de fogo, o aumento aí é até a metade, tá bom? O que o legislador fala também, já aqui no parágrafo 3º, que a pena é agravada para quem exerce comando. E aí ele pode ser individual ou coletivo, de organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução, tá? Muito cuidado, a gente tem o costume de dizer que isso é o caso onde a gente tem o domínio, como se fosse o domínio intelectual da coisa. Nesse caso, o que há é um comando direto ou fazer parte de um comando, tá? E que tenha controle sobre ele, mas ele não pratica nenhum ato executório. É o mandante, é o chefão, o boss, tá bom? Nesse caso, ele tem a pena agravada. Agora, o que a legislação fala aqui no nosso parágrafo 4º? A pena é aumentada. Então, vamos lá. Ó. A pena será aumentada de aqui 1/6 a 2/3 se... E aqui nós vamos ter participação de criança ou adolescente. Vamos já anotar aqui. Ó, lembrando que criança é o quê? Criança é até 12 anos. Adolescente maior de 12 até 17 anos, né? 12 meses e 30 dias, né? Se há concurso de funcionário público, nesse caso, lembrando que o funcionário público ele tem que se valer da sua função, tá? Para que a sua atuação realmente, né, ela seja importante para a prática da infração penal de uma organização criminosa, tá? Terceiro, se o proveito da infração destinasse em todo ou em parte ao exterior, e aí já não é uma transnacionalidade de infração. Lembrando que nesse caso aqui, não é aquele caso em que a execução começa aqui no Brasil e deveria consumar-se no exterior ou que seja de caráter transnacional. Aqui é o proveito. Vamos pensar que para a organização criminosa o proveito ele pode ter qualquer natureza. Então vamos imaginar uma natureza financeira, mas cujo proveito final vai ser, por exemplo, o depósito num paraíso fiscal, nas ilhas, alguma coisa. Então, nesse ponto específico, também há um aumento aí de pena de o quê? De 1/6 a 2/3, tá bom? Inciso 4. Se a organização criminosa mantém o quê? Mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, tá bom? E vamos só botar um grifozinho aqui, ó, tá? Nesse independente, tá bom? Porque o que o legislador está dizendo com isso? É o seguinte, digamos que essa organização criminosa, ela trabalha em parceria com outras organizações criminosas. Nesse caso, também vai incidir um aumento de pena. Agora, por que ele fala outras organizações criminosas independentes? Por exemplo, vamos pensar aqui, né, o grande boom das facções, né? Você tem aí organizações criminosas, né, que tem umas cabeças em alguns estados e tem como se fossem subsedes, subfiliais ou outros pontos que estão espalhados em outros estados, inclusive
recebendo nomes, uma nomenclatura diferente, mas não sendo completamente independente daquela facção que é maior, tá bom? Eu não vou falar os nomes, né, por uma questão de não divulgação, mas o que acontece é isso. Vamos imaginar uma grande facção do Rio de Janeiro, né, onde há mais de 4 pessoas, há uma estrutura, há uma organização hierárquica, as infrações que são transnacionais também. Nesse caso, elas têm uma cabeça lá, mas a sua atuação ela se espalha para diversos outros estados, por exemplo, aqui no Ceará. Não é necessariamente o mesmo nome da facção que está no Rio de Janeiro, que é como se fosse a organizadora de tudo. Tá? Então, nesse caso específico, daqui, ele não recebe esse aumento de pena, porque tem que ser organizações criminosas independentes. É como se fosse, por exemplo, uma organização criminosa A, e aí, de repente, ela, junto com a organização criminosa B, elas começam a atuar em conjunto para a prática de crimes aqui, não só de organização criminosa, mas de outras infrações, tá bom? E aí, nesse caso, teria o aumento. Vamos aqui para o inciso 5. As circunstâncias do fato evidenciarem, e vamos lá, ó, de novo, transnacionalidade da organização também vai ser causa de aumento de pena. E aqui, novamente, muita observação, porque esse aumento de pena também não significa somente uma infração penal transnacional. Aqui, na verdade, a organização criminosa é que ela atua no país, no Brasil, e atua também no exterior, tá bom? Então, nesse caso específico, aumentaria. Não é porque começou a execução aqui e no caso, a consumação seja em outro país. Inclusive, a execução e consumação pode ser exclusivamente em território nacional, mas se comprovada que a organização também atua fora do país, vai haver esse aumento de pena de 1/6 a 2/3, tá bom? Vamos aqui para o nosso parágrafo 5º. Se houver indícios, vamos lá. Se houver indícios suficientes que o funcionário público integra organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar, ou seja, um afastamento antes de transitado em julgado, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária para a investigação ou instrução criminal, tá bom? Vamos lá. Vamos observar aqui alguns pontos iniciais, tá? Primeiro, funcionário público, tá? Havendo que, ó, presta bem atenção que o legislador fala, ele fala de indícios, tá? Indícios é uma suposição, ele indica que, né? Então, os indícios, eles indicam que o funcionário integra, mas eles não dão certeza. Nesse caso, o juiz determina, ou seja, há uma reserva jurisdicional. Somente o juiz pode determinar esse afastamento cautelar, tá bom? Então, nesse caso, o juiz determina, sem prejuízo da remuneração, sem prejuízo da remuneração. Por quê? Vamos pensar o seguinte, o que existem, na verdade, são indícios. Então, vamos imaginar que a investigação dure aí 120 dias. Então, 120 dias, vamos botar aí 30, 60, 90, 120, papel, né? Não, mas praticamente 4 meses. Vamos pensar que o funcionário público, haja indícios de que ele faz parte de uma organização criminosa, mas ao final se comprova que não. A remuneração é verba alimentícia. Eu não posso estar penalizando, inclusive, a família desse funcionário, ou até mesmo esse próprio funcionário, com base apenas em um indício. Sem contar que acaba sendo um prejuízo maior para a administração, porque não só a administração vai ter que pagar os meses, né, que ele ficou sem receber, como se dirá também, claro, os juros, né? Então, nesse caso, né, tem que ser necessário, tem que ser determinado pelo juiz, né? É um indício
e ele não terá prejuízo na sua remuneração, tá bom? Então vamos lá. Parágrafo 6º, a condenação, olha que ele já fala aqui de um ponto importantíssimo em toda legislação extravagante. Mas vamos lá. Ó. A condenação com trânsito em julgado acarreta a perda do cargo, função, emprego ou mandado eletivo e a interdição para seu exercício pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Ou seja, vamos pensar que a pena dele foi de 4 anos. Cumprida a pena, não, a pena agora em 2022, 4 anos, ele passa 23, 24, 25, 26. Em 2026 ele volta ao convívio em sociedade. Ainda ficará interdito até 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 8 anos subsequente ao cumprimento da pena, tá bom? Então, muita atenção sobre esse efeito da condenação, tá? Se houver indícios de participação de policial, também importantíssimo, que a gente já está falando da participação de funcionário público, agente de segurança pública. Então, policial, nos crimes desta lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará aqui ao Ministério Público, que designará um membro do MP para acompanhar o inquérito policial instaurado pela Corregedoria de Polícia. Tá? Parágrafo 8º. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Parágrafo 9º, vamos aí. O condenado expressamente, vamos lá, botar aqui a observação, expressamente em sentença por integrar a organização criminosa ou crime praticado por meio de organização criminosa, não poderá, marcar aqui logo não poderá progredir de regime de cumprimento de pena, obter livramento condicional ou outros benefícios, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Ou seja, o condenado que expressamente disposto em sentença de que ele faz parte, promove, compõe, né, organização criminosa, ele não poderá progredir, tá? Ele não poderá obter livramento se comprovado que ele ainda pratica, que ele ainda faz parte, né, de uma organização criminosa. É lógico, porque ele ainda vai apresentar um alto potencial lesivo à sociedade, né? Então, nesse caso, não teria direito a esses benefícios, tá bom? Então vamos lá, vamos agora para a análise em relação a essa primeira parte da nossa lei 12.850. Vamos analisar agora de algumas questões jurisprudenciais sobre esse primeiro capítulo aí da nossa lei. Então vamos lá, voltando aqui, agora vamos citar algumas observações importantes acerca da nossa lei 12.850, tá? A primeira, vamos colocar aqui a questão do parágrafo 2º. O que eu quero colocar como observação aqui para vocês, né, é o emprego de arma de fogo. Ou seja, lembrando, para que haja esse aumento aqui até a metade do parágrafo 2º, pelo menos os crimes daquela organização, né, daquela organização criminosa, das infrações penais,
daquela organização criminosa ela tenha sido praticada com arma de fogo, tá? Ao contrário do que a gente viu em relação a ter à disposição armas de fogo, aqui deve haver necessariamente um emprego da arma de fogo, tá? Diferente do que ele coloca bem aqui em relação ao parágrafo 8º, que ele diz que as lideranças, armadas ou tenham armas à disposição, deverão iniciar o cumprimento em estabelecimentos penais de segurança máxima. Nesse caso aqui, é ter arma ou ter arma, aliás, ser uma organização criminosa armada ou ter armas à disposição. Aqui independe do emprego. Mas, lá no parágrafo 2º, deve ser necessário o emprego de arma de fogo em pelo menos uma das infrações penais, tá bom? Outro ponto importante aqui, vamos anotar aqui do lado, tá? O crime, ele vai ser um crime, tá? Anota aí, ó. Permanente. Ou seja, se esse crime é um crime permanente, nesse caso específico, então o flagrante pode se dar a qualquer momento, tá bom? Por quê? Porque a execução, ele se prolonga no tempo, tá bom? Então, nesse caso, é um crime permanente e é um crime aí cujo flagrante pode ser feito a qualquer momento. Lembrando também que é um crime de concurso necessário. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, tá, ó. Concurso necessário. Concurso necessário. Por quê? Porque a própria definição de associação criminosa precisa de mais de 4 pessoas. Então, o concurso aí, ele é necessário, tá bom? Outro ponto importante aqui, a gente já vai ver aqui no parágrafo 1º, tá? Vamos colocar uma observação que o legislador fala: nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma passa. O legislador fala em investigação, a nossa primeira ideia é que seja só durante o inquérito policial, tá? Não podia estar mais errado, tá bom? Aí nós tivemos um julgado, tá? Aí com o relator foi o ministro Joel Pacionic em 2019, inclusive está no informativo 650. Apesar do legislador ter colocado investigação, ele não delimita, tá, essa aplicação da pena de organização criminosa que impede ou dificulta a investigação, mas em qualquer fase da persecução penal. Então, tanto durante o inquérito policial como durante o processo, o processo penal em si, tá, vai responder. Tá bom? Então, houve essa divergência, chegou lá em 2019, decidido, batido o martelo, não há mais qualquer interpretação diferenciada em relação a isso. Tá bom? Em relação a essa primeira parte, nós vamos ter mais uma observação aqui, tá? Só em relação ao artigo 5º, que fala justamente do funcionário público. E aí eu quero colocar aqui uma observação para vocês, tá? Que esse efeito aqui, vou botar aqui, ele é... Opa, ficou grande. Deixa eu apagar aqui, vamos lá. Esse efeito aqui, tá, gente? Ele é um efeito automático, tá bom? Vamos aproveitar, vamos marcar logo aqui no nosso material. Automático. Ele é um efeito automático. Nesse caso, o juiz não precisa sequer colocar na sentença essa observação, tá? Então,
Opa, desculpa. Aqui, parágrafo 6º, tá? Do efeito da condenação. Esse efeito da condenação, tá bom? Ele será automático, tá bom? Então, sobre essa primeira parte, essas são as principais observações jurisprudenciais e nós vamos aí para a segunda parte da nossa Lei 12.850, que vai tratar especificamente dos meios de obtenção de prova e da investigação. E aqui a gente vai ver a colaboração premiada, a gente vai ver a captação de sinais, ação controlada, interceptação, infiltração, tá? Essa é uma parte também que tem uma grande incidência de cobrança na tua prova, especialmente para as provas aí de carreiras policiais, tá bom? Então, fica ligado aí, vamos dividir essa aula em algumas partes e na próxima parte a gente vai tratar aí do capítulo 2 da Lei 12.850. Então não sai, toma um cafezinho, já volta para assistir a segunda parte, beleza? Então é isso aí, águias. Vamos voar!